Hoje, durante a manhã e início da tarde, presidente, a CCJ e a CAI fizeram conjuntamente uma audiência pública para debatermos a PEC 241 na Câmara, 55 no Senado. Dois especialistas, dois economistas vinculados ao Ministério do Planejamento e da Fazenda, se não me engano, e dois economistas que apenas participam do debate institucional e são professores da universidade, ambos, se não me engano, de São Paulo, participaram desta sessão extremamente produtiva, enriquecedora desse debate nacional e especialmente esclarecedora. Na minha opinião, senhor presidente, ficou muito claro e eles quatro tiveram o mérito de serem extremamente sinceros em relação às suas posições, não deixando posicionamentos velados. Um deles, o doutor Samuel, por exemplo, começa dizendo que a partir da Constituição de 88, após a Constituição de 88, o Brasil começou a viver suas experiências negativas em economia. Ele dizia, viveu a hiperinflação. E é claro que esse posicionamento, ele tem uma origem clara. A Constituição, chamada Cidadã, por Dr. Ulisses Guimarães, que o PMDB, durante tantos anos, foi o partido que mais capitalizou a existência de uma Constituição com as características que teve a nossa Constituição, por ter sido a bancada do PMDB, a bancada majoritária na Constituição, e por ter sido liderada, coordenada pelo grande presidente da Câmara dos Deputados e presidente daquela Constituinte, centenário Ulisses Guimarães. Durante muito tempo, o PMDB, portanto, trouxe para si o patrimônio de ter sido o grande partido promotor do consenso, ou melhor, do Pacto Nacional em torno da Constituinte. Esta Constituição é uma Constituição que tem raízes na ideia de que era possível um capitalismo nacional, que era possível regras de proteção ao capital nacional e que era possível, portanto, garantir-se na Constituição o que lá está escrito até hoje, que são direitos sociais. Por isso ela é cidadã? Não apenas por isso, pela intensa participação popular que fez com que ela se transformasse na Constituição, que foi capaz de dar ao Brasil digamos assim, um desenho de um projeto de estado de bem-estar social para o seu povo. Este momento constitucional é claramente negado por esse senhor, ao afirmar que, a partir da Constituição de 88, estas regras levaram a que o país vivesse a situação em que está. E defendia, como defendeu a atual medida da PEC, como a grande e única solução para nós enfrentarmos a situação que vive hoje o país de grande e grave crise social, que, segundo ele, só tem uma saída, e essa saída passa necessariamente pela aprovação desta PEC, a PEC 55, que é uma PEC extremamente danosa à população brasileira. E é danosa por quê? Porque, na verdade, quando por diversas vezes um deles falava que era preciso e que era necessária a PEC para focalizar, e ele não dizia qual era o foco, na verdade, está dado. Eles vão focar em particular
parcela dos pobres brasileiros e em parte da pobreza brasileira para tentar manter os direitos ou os benefícios sociais, deixando os outros à míngua. É isto que não se quer revelar, que está nas entrelinhas da PEC 55. Não é possível dizer também que a PEC 55, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ela altera claramente o processo democrático no Brasil, caros senadores, porque ela rompe o pacto nacional que foi capaz de viabilizar a Constituição de 88. Ela rompe esse pacto nacional, ela entrega o coração do PMDB e coloca no corpo do PSDB. Ela faz com que o PMDB assuma o programa do PSDB e imponha à nação esse programa através da PEC de cima para baixo e mais, impondo a que os próximos 5 presidentes da República não possam discutir com a nação brasileira qual a sua saída, qual o seu pensamento para a saída da crise. Está se caçando o voto do povo brasileiro por mais 20 anos, da agora em diante. Os Estados Unidos vivem, neste momento, a eleição presidencial, considerada por alguns meios de comunicação, ou quase todos, como a mais violenta, o mais virulento enfrentamento entre duas posições. O que é que está a discutir cada um dos candidatos a presidente dos Estados Unidos? Que rumo, que caminho deve ter aquele país na sua economia, nas relações internacionais e assim por diante, nas relações, inclusive, com os migrantes, nas suas relações exteriores. Estão discutindo livremente, porque ninguém colocou na Constituição dos Estados Unidos uma proposta de ajuste fiscal transitória e que está embutida na Constituição para fazer com que ninguém mais possa mudar o rumo da nação. Também a Europa hoje vive um grande debate a respeito dos seus caminhos econômicos. Não fosse isso, nós não teríamos um plebiscito no Reino Unido que terminou levando a que aquele povo rejeitasse o mercado comum europeu, com sérias, graves consequências para a economia do Reino Unido, no entanto, sem retirar do povo a decisão sobre os caminhos que o país devia traçar. Aqui no Brasil, não. O que se pretende com a PEC 55, é caçar o direito do povo brasileiro de optar por que caminhos ele vai traçar, ele vai levar, ele vai escolher a sua economia a partir de agora. Reuniu-se no governo federal aqueles que impediram o mandato da presidente Dilma e colocaram uma espada na cabeça do presidente, que é do PMDB, para que ele traísse os compromissos do seu partido, ele traísse os compromissos de um partido que foi responsável ao longo da história do Brasil por desempenhar o papel de centro democrático, de negociador entre posições diversas e passasse a aderir ao projeto de um partido que hoje tem claramente a tentativa de implantar no Brasil um projeto neoliberal de Estado mínimo. E não é dado direito a ninguém mais discordar. A Câmara aprovou quase sem debate essa PEC e o Senado quase queria impedir que aqui nós tivéssemos esse debate. Nós fomos até o presidente em comissão para pedir que houvesse sessões especiais, para pedir que houvesse audiência pública. Mesmo assim, na audiência pública, com pouca presença de senadores do governo, porque era preciso dar pouco tempo
a esta discussão. Esta que é uma discussão central para a vida do povo brasileiro hoje. A discussão da PEC. Não me venham com essa história que só tem a PEC como caminho para tratar da crise que a economia passa hoje no Brasil. Aliás, ficou claro na audiência pública diversos outros caminhos que são possíveis para aumentar a receita, para combater, para efetivamente fazer-se uma reforma tributária, uma reforma fiscal, um novo projeto, um novo modelo fiscal para o Brasil que não fosse a permanência dos privilégios de alguns e a manutenção daqueles que mais precisam na dependência do Estado brasileiro. Chegou a dizer alguém que a PEC tratava de um projeto que era o único caminho e que ele tinha que ser por 20 anos, porque se não fosse por 20 anos, um deles achava que em 10 anos esse assunto não estava resolvido. Ou seja, alguns poucos técnicos reunidos na Secretaria da Fazenda substituem a representação do povo, substituem o povo brasileiro e decidem qual é o melhor caminho que pode ir para a economia. É aquela velha história, parece que nós voltamos ao tempo dos déspotas esclarecidos, que com o seu conhecimento achavam que podiam dirigir os destinos da nação. Eu quero dizer, claro, senador, que sinto que essa PEC encerra a vida do seu partido, o PMDB. Encerra a vida do PMDB com a função que o PMDB teve na história política dessa nação. Subordina o PMDB ao compromisso econômico neoliberal do PSDB, que não é o PMDB, que não tem a formação, que não teve o papel que teve o PMDB na Constituição deste país, na Constituinte, nem é herdeiro daquele papel central que o PMDB desenvolveu. Portanto, eu sinto muito que o PMDB tenha se prestado a esse papel nesse momento político, ao papel de se suicidar, assumindo um programa de governo que não é seu, para ter como consequência, em 2 anos, acabar o governo de Michel Temer do PMDB e entregar, quem sabe, a bola da vez para um governante de outro partido, porque certamente não será o PMDB a alternativa política que surgirá das urnas depois de comandar esse processo, que é de verdadeira camisa de força sobre a economia do Brasil. O caminho que essa PEC apresenta é o caminho que levará à diminuição dos recursos da educação e da saúde, daquilo que hoje já está tão precarizado na vida nacional, aquilo que é a prioridade da agenda do povo brasileiro, a saúde, que vai passar a receber menos recursos com essa PEC no seu desenvolvimento. Eu quero ver o que dirá a Câmara dos Deputados e o Senado Federal se votar essa proposta daqui a 1 ano, a 2 anos, aos prefeitos e governadores que vivem do Fundo de Participação dos Estados, que vivem do Fundo de Participação dos municípios, com uma PEC que é incapaz de responder à necessidade de crescimento da economia brasileira e que, portanto, vai manter baixo o índice de receita e de capacidade, portanto, de repasse para os estados e municípios. Estranho alguns que se dizem defensores do municipalismo e possam apoiar uma PEC mas tão danosa às receitas municipais e estaduais. É realmente voltar
a ter que debater nesta casa, com um receituário de Estado mínimo neoliberal, com um receituário que indica que devemos apenas estar voltados para o corte de receitas. Eles só falam em corte, eles só falam em Estado mínimo, eles não falam nos milhares de famintos que esse país deixou de ter e que vai voltar a ter. Eles não falam na economia nordestina, porque agora é fácil chegar aqui, os economistas do Ministério da Fazenda, para dizer que houve um excesso de renúncia fiscal. Eu também acho que houve. Fui crítica do excesso de renúncia fiscal do governo da presidente Dilma. Mas a presidente Dilma fez isso, e eu me lembro bem, com aplauso de muitos senadores, especialmente do Sul e do Sudeste, porque a Fiesp vinha aqui para esta casa e para o Congresso Nacional, o presidente da Fiesp quase chorando no Conselho de Desenvolvimento Social para dizer que ou tinha a renúncia fiscal para as empresas e para as fábricas e para a indústria de São Paulo, ou então o país não tinha como crescer, ou então era um fim da industrialização do país. Foi essa mesma Fiesp que, aliás, nunca deu uma menor importância à industrialização do Nordeste, que nem uma vírgula de esforço faz ou tem para pensar a vida do conjunto do Brasil, que no dia seguinte, após conquistar essa renúncia fiscal que tanto lhe beneficia, não transformou a renúncia fiscal conquistada nem em manutenção de emprego, nem em garantia de salário, mas sim em aumento do seu próprio lucro, para ir para a porta do Congresso Nacional exigir o impeachment da presidente e para pagar e gastar dinheiro para pagar anúncio nos principais jornais do Nordeste brasileiro, agradecendo o voto dos deputados do Nordeste para garantir o seu próprio enriquecimento. É uma coisa impressionante que a Federação de Indústrias de São Paulo seja grata aos deputados do Nordeste que votaram para beneficiar a eles e não ao povo nordestino, porque essa PEC que vai incidir de forma tão perversa sobre a vida do povo brasileiro, certamente, senadora Fátima Bezerra, vai atingir muito mais o povo nordestino e o povo do norte desse país, que já há muitos anos vem enfrentando com tanta dificuldade as possibilidades do seu desenvolvimento e que hoje, com esse receituário neoliberal, com esse receituário que amordaça o crescimento do nosso país e o coloca sob a direção de apenas um ministro da Fazenda, que decidiu que é um déspota esclarecido e que ele sabe mais do que o conjunto do país e que tomou para si a representação do povo brasileiro, que, aliás, não lhe deu nem o voto, nem aos diversos técnicos do Ministério de Planejamento para falar em seu nome. Por isso, aliás, eu sou parlamentarista, diferente de muitos companheiros, inclusive, da esquerda e concordando com outros da esquerda e da direita. Portanto, senhor presidente, eu quero deixar aqui a minha, vou passar a Vossa Excelência a parte, a minha decisão, que já existia antes, mas que a partir do enriquecimento do nosso debate, eu pude ter mais convicção ainda de que é preciso dizer não a uma PEC que trará como consequências tanto sofrimento ao nosso povo. Sem dúvida nenhuma, está claro, essa PEC não manterá os aumentos hoje possíveis do salário mínimo para o trabalhador brasileiro. Mas ela não fala em nenhum minuto em mexer, ela não fala em nenhum minuto em mexer com a renúncia fiscal, em mexer com os beneficiamentos do grande empresário nacional, da grande riqueza, das grandes fortunas desse país. Em nenhum momento ela pretende fazer isso. Ela pretende apenas o ajuste fiscal por 20 anos, que retira o povo brasileiro do debate sobre seus próprios destinos e retira a possibilidade dos próximos candidatos a presidente da República discutirem um novo
novo caminho para o Brasil. A senadora Fátima Bezerra, com uma parte. Senadora Lides, primeiro quero aqui cumprimentá-la, né, pelo importante pronunciamento que Vossa Excelência faz. O desabafo, né, o grito que Vossa Excelência traz hoje aqui para a tribuna da nossa casa, o grito de quem expressa todo o seu descontentamento, o inconformismo, a revolta diante do que está acontecendo exatamente no nosso país. Eu, assim como Vossa Excelência, participei também da audiência lá na CCJ, sobre a PEC 241, agora 55. Aliás, a única audiência pública que haverá aqui no Senado, sobre uma matéria tão importante, uma matéria tão relevante, uma matéria que vai impactar o presente e o futuro da vida de milhões de trabalhadores, da vida do povo brasileiro. Porque o som aqui para mim, por favor. Senadora Lides, eu acho que a CNBB definiu muito bem o olhar dela sobre essa proposta de emenda à Constituição, que quer estabelecer, instituir um novo regime fiscal, congelamento de gastos por 20 anos, portanto, redução drástica de recursos para as áreas sociais, teto para as áreas sociais, entretanto, teto para as despesas financeiras não existe. O céu é o limite. O céu é o limite para pagar o juro da dívida. Para pagar os juros da dívida. Por isso que a CNBB colocou claramente de que essa PEC escolheu exatamente os mais pobres e os trabalhadores para pagar a conta do suposto descontrole fiscal ou da desorganização da economia. Repito, na medida em que serão exatamente os trabalhadores e o povo mais pobre desse país que será penalizado com o congelamento, com a redução drástica de recursos para as áreas sociais. Enquanto isso, os juros para pagamento da dívida pública continuam aí exatamente liberados. Enquanto isso, o andar de cima permanece intocável. Nenhuma medida com relação ao sistema tributário regressivo que a gente tem, nenhuma medida, por exemplo, para a taxação de grandes fortunas, grandes heranças, dividendo dos grandes lucros das empresas. Não, não. O chicote está sendo dado no lombo, nas costas dos trabalhadores e do povo pobre desse país. De que forma? Da forma, inclusive, quando eles vão, por 20 anos, se a PEC for aprovada, anular uma das maiores conquistas que nós tivemos, que foram as chamadas vinculações constitucionais, ou seja, garantir piso mínimo para a educação, como 18%, que a União é obrigada a aplicar, piso mínimo na área da saúde, piso mínimo na área da assistência social. A PEC simplesmente anula todo o período, toda a regra de vinculação constitucional. A ponto, senadora Lides, de projeções já terem sido feitas por especialistas, quando mostram que com a desvinculação constitucional, nós vamos sair dos atuais 18%, que é o que a Constituição, no mínimo, prevê, embora o governo Dilma já tenha investido mais de 23%, mas nós vamos sair dos atuais 18% que a Constituição prevê, para daqui a 8 anos cairmos para um patamar de 13%, 14%. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: e o Plano Nacional de Educação? Como fazer para colocar 3,8 milhões de crianças de 0 a 3 nas creches? Para garantir a educação em tempo integral? Como fazer para garantir o acesso a 1,6 milhões de jovens que precisam adentrar na educação profissional e tecnológica? Como fazer para sair dos atuais 17%, que é a taxa hoje,
dos estudantes em idade escolarizável ao ensino superior e a gente sair dessa taxa de 17% para 33%, como preconiza exatamente o Plano Nacional de Educação. Como fazer, senadora Lides, para avançar na meta 17 do Plano Nacional de Educação, que prevê, nesses próximos 6 anos, a implementação do novo piso salarial do magistério. Então, na verdade, nós não estamos aqui tratando de uma agenda qualquer, é uma agenda decisiva, estratégica para qualquer projeto de nação que se pretenda ser generosa, inclusiva, distribua renda, geradora exatamente de emprego. Por isso, senadora, que nós temos que continuar aqui firmemente resistindo, lutando até o fim contra essa proposta, porque ela é por demais nociva aos interesses da maioria do povo brasileiro. E nunca é demais repetir que, certamente, um pacote de maldade desses, uma crueldade como essa PEC 55, com tanta desigualdade, com tanta injustiça que ela simboliza, uma PEC dessa só poderia hoje estar aqui sendo objeto porque vem de um governo que não tem legitimidade popular, que não tem um voto sequer, vem de um processo que violou a soberania do voto, a soberania popular. Só isso que explica, repito, uma insanidade, uma medida tão desumana como essa ser hoje objeto de debate do Congresso Nacional. Me congratulo com Vossa Excelência e vamos continuar sintonizados com as ruas, nos locais de trabalho, vamos continuar resistindo e lutando contra a PEC 55. Conclua, senadora. Muito obrigada, senadora. Eu quero incorporar inteiramente a parte de Vossa Excelência para finalizar, portanto, dizendo que eu espero que esse debate prossiga, que nós tenhamos condições de levar a mais e mais homens e mulheres deste país a discussão a respeito da PEC 55, porque o povo brasileiro não se engane. Será a PEC, depois, hoje, o presidente já fez o apelo para a reforma da Previdência, que, pelo que já está nos jornais, vai fazer com que aquele pequeno que recebe salário mínimo também volte a pagar e a contribuir com a Previdência, vai continuar no seu caminho de reforma trabalhista e vai continuar, portanto, no rumo do receituário neoliberal contra o direito do trabalhador, os direitos sociais, que é o que está se tentando fazer, o receituário no mundo inteiro. E não venham com essa história de que na França foi assim. Até porque o estado de bem-estar social da França é profundamente mais avançado do que no Brasil. As condições de vida de um trabalhador francês não se referem realmente, não tem comparação com a do trabalhador brasileiro, e ainda assim é uma traição o que um governo que se diz de partido socialista pode propor à nação, como propôs agora o François Hollande na França. Nós vamos ver o que vai significar para a economia daquele país, cada vez mais voltada para as crises insolúveis, sem conseguir dar conta da necessidade que tem de fazer com que a grande parte dos imigrantes que vieram das antigas colônias, não a PEC 24155. O povo brasileiro cobrará, sem dúvida, em muito pouco tempo, de cada um dos senhores que votar a favor daquilo que vai ser extremamente danoso à vida do povo brasileiro e especialmente no Nordeste e Norte desse país. Muito obrigada.